incentivando o descanso sabático ao desencorajar o comércio no mercado de trabalho do sábado. Política sabático, trabalho sabático, sábado. Quando eu era jovem, um dos meus programas favoritos era The Cosby Show. Lembro claramente das noites de quinta-feira, sentando para curtir 30 minutos de diversão familiar bem tranquila. O personagem principal do programa era o Dr. Atif Stable, cujo trabalho principal era fazer partos. Aprendi como os bebês nascem assistindo aquele programa. E uma das frases que sempre ficou na minha cabeça é quando o Dr. Stable recebia uma ligação de uma de suas pacientes que estava sentindo dores do parto e contrações. A pergunta que ele fazia era: com que intervalo elas estão vindo? Ele queria saber de quanto em quanto tempo vinham as dores do parto para poder saber quão logo o nascimento iria acontecer. Jesus usou esse símbolo das dores de parto em Mateus, capítulo 24. E hoje eu vou te mostrar que, quando se trata da lei dominical, as dores de parto estão ficando cada vez mais próximas. Esse trocadilho profético é muito importante para você entender, porque, como você vai ver, trabalho e leis trabalhistas vão ser um fator enorme no movimento do domingo. Foi uma ferramenta usada no século XIX e também fez parte do processo em uma história mais distante. Nesta breve série, vamos dar uma olhada no que está acontecendo hoje. Vamos olhar para trás e ver o que estava acontecendo no final do século XIX, e também vamos analisar o que aconteceu com o imperador Constantino no século IV. E você vai ver que as dores de parto voltaram e estão ficando cada vez mais próximas nos dias de hoje. Vamos começar dando uma olhada neste cavalheiro aqui. O nome dele é Jonathan Belry, e ele é o homem que foi indicado por Donald Trump para o cargo de, isso mesmo, procurador do Departamento do Trabalho. Se você não sabia, Jonathan Belry é um grande defensor do uso do governo, mais especificamente das leis trabalhistas, para tentar moldar a sociedade de uma forma que possa promover a observância das leis do sábado. Longe de mim colocar palavras na boca de outra pessoa, então, por favor, veja e ouça por si mesmo. E é especificamente a ideia de incentivar o descanso do sábado, desencorajando o comércio nesse dia. A proposta que está no nosso livro é alterar a principal lei federal de horas extras, o Fair Labor Standards Act, para exigir que horas extras sejam pagas por todo o trabalho realizado no sábado. O mais importante é que as pessoas tenham espaço para adorar e honrar a Deus. Em segundo lugar, que tenham momentos de descanso comunitário com suas famílias e com suas comunidades. Espero que você tenha percebido que, como eu disse, ele vê o domingo como um sábado que precisa ser protegido e promovido, e está mais do que disposto a recorrer ao governo para alcançar esse objetivo. Este é um artigo intitulado Nacionalistas Cristãos e o Projeto 2025 tem um plano radical para mudar seus finais de semana. Este artigo, publicado em 30 de julho de 2024, analisou o documento do Projeto 2025 e um de seus colaboradores, adivinha quem? Jonathan Barry. Jonathan teve um papel na elaboração da parte do Projeto 2025 que trata do trabalho e, se você continuar comigo, vai entender por que isso é tão relevante. Neste artigo, foi dito o seguinte sobre o objetivo do Projeto 2025. A Americans United vem soando o alarme sobre o Projeto 2025, um plano radical nacionalista cristão para remodelar a sociedade americana sob linhas teocráticas. E aqui está, uma organização secular está observando os movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos e percebe que algo não está certo. O país está indo em uma direção assustadora porque há um grupo de cristãos nos Estados Unidos que está ganhando cada vez mais poder a cada momento, e está claro que eles buscam um tipo de teocracia. Infelizmente, há muitos que acham que isso é tempestade em copo d'água e, como resultado, são relativamente poucos os que estão soando o alarme sobre isso. Agora, para ser justo, obviamente o objetivo de uma organização como a Americans United está misturado com a promoção dos direitos LGBTQ e a luta por outras causas com as quais talvez eu não concorde.
No entanto, eles conseguem enxergar as mesmas coisas que eu estou vendo e as mesmas coisas que os adventistas têm visto há quase 150 anos. Essa profecia prevê que haverá, de fato, uma mudança política neste país em que a Igreja tentará controlar o Estado. O resultado será uma pseudo-teocracia que verá os direitos e as liberdades religiosas dos indivíduos serem retirados. Este artigo segue focando na seção do documento Projeto 2025 que trata dos direitos dos trabalhadores, outro nome para trabalho. Nesta seção intitulada Nacionalistas Cristãos tomando conta do seu domingo, diz que uma parte sobre política de emprego, escrita por Jonathan Belry, membro da conservadora Federalist Society, se implementada, submeteria o tempo livre dos americanos à supervisão do governo ao limitar o que você pode fazer aos domingos. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso e, até muito recentemente, a tradição judaico-cristã buscava honrar esse mandamento por meio de regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia, escreve Belry em outro trecho. Ele diz que, infelizmente, esse dia comunitário de descanso foi corroído pelas pressões do consumismo e do secularismo. É exatamente sobre isso que os adventistas vêm falando desde o final do século XIX. Ao contrário das interpretações de Apocalipse 13 discutidas por outras denominações cristãs, nas quais ensinaram que a marca da besta seria uma tatuagem, um cartão de crédito, um microchip ou, mais recentemente, a vacina contra a Covid-19, a interpretação profética dos adventistas tem sido firme e consistente. Essa interpretação é de que fanáticos religiosos vão se levantar neste país e tentar usar o poder do governo para impor a santidade do domingo. Embora eu não vá conseguir abordar isso em detalhes hoje, existe uma estrutura teológica preocupante que está na base do motivo pelo qual muitos cristãos estão tentando realizar um golpe religioso no governo. E à medida que esses movimentos acontecem, precisamos manter nossos olhos proféticos bem abertos. Jonathan Belry, junto com outros nacionalistas cristãos, quer criar disposições especiais para a observância da santidade do domingo porque os nacionalistas cristãos querem tornar o cristianismo a religião nacional. Mas o interessante é que não são só os conservadores tentando fazer isso, e muitos de vocês já viram em nosso vídeo quem vai aprovar a lei do domingo. Democratas ou republicanos, que não são apenas os conservadores que querem o domingo protegido. Também são os liberais que estão lutando pelos direitos dos trabalhadores e por leis trabalhistas para o bem da sociedade. Mas, mais uma vez, não acredite só na minha palavra. Ouça as palavras desses representantes liberais discutindo as questões trabalhistas e como os americanos estão sendo impactados. Acho muito importante você falar sobre o papel que sua fé desempenha no trabalho que você faz na sua vida. Está acontecendo uma coisa bem louca nos Estados Unidos hoje. Em 2000, 70% dos americanos pertenciam a uma instituição religiosa, mas hoje esse número é de 50%. Houve uma queda bem acentuada na capacidade ou disposição dos americanos de ir à igreja ou a uma instituição religiosa regularmente. Quando você precisa trabalhar 70 horas para garantir o mesmo padrão de vida para sua família que 40 horas garantiriam algumas décadas atrás, você não tem tempo para ir ao estudo bíblico de quarta-feira à noite. Talvez você nem consiga ir aos cultos da igreja no domingo. Então, é isso. É equilíbrio entre vida e trabalho. E como eu disse, quando você está trabalhando em vários empregos para viver de salário em salário, ou está trabalhando 7 dias por semana, 12 horas por dia, você acaba tendo que sacrificar a possibilidade de ir à igreja. Se for mais uma coisa para fazer no domingo, talvez você consiga uma folga no domingo e, como não dormiu a semana inteira, pode passar o dia todo dormindo. Digo isso como uma realidade. Muitos trabalhadores enfrentam isso por causa dos horários que têm. Essa discussão está claríssima. As pessoas querem tempo de folga. As pessoas querem a oportunidade de ter os domingos livres para poderem cultuar e estar com suas famílias. E cada vez mais, vemos que há muitos políticos mais do que dispostos a atender esse desejo. Esse tipo de lei e discussão não se limita aos Estados Unidos, mas ocorre em vários países,
inclusive na Europa. O que realmente precisamos são momentos de qualidade sincronizados com nossas famílias, amigos, comunidades e redes. Amigos e família são o núcleo da nossa vida social. E mais do que qualquer outra coisa, precisamos desse tempo de qualidade que todos nós possamos passar juntos. É por isso que apoio com alegria a Aliança Europeia pelo domingo em nossa luta por essa conquista crucial. O Dia Europeu pelo Trabalho Livre. O Domingo Livre nos lembra da necessidade de fazermos pausas coletivas e, assim, criarmos espaços onde todos possamos nos reunir. Há um desejo crescente de implementar leis como essa. Embora para muitos isso pareça inofensivo, essas leis inevitavelmente serão prejudiciais. Isso porque a humanidade tem o hábito de exagerar e perseguir os outros, especialmente as minorias, se elas não concordam com a maioria. Estou falando de você, Idade das Trevas. O que estamos vendo e continuaremos a ver não é novidade. Venha comigo e vamos fazer uma viagem de volta no tempo até o final do século XIX. Era uma época de agitação na sociedade. As pessoas viam um aumento no crime e na violência. Eles observaram um aumento no consumo de álcool. Muitos achavam que a sociedade estava em declínio enquanto a imoralidade estava aumentando. Muito parecido com o que estamos vendo hoje, e eles queriam uma mudança. Eles queriam que a América voltasse a ser o que era antes. Em outras palavras, eles queriam tornar a América grande novamente. Dica. O que quero que você entenda hoje é que, no final do século XIX, chegamos muito perto, como nação, de ter uma lei nacional dominical aprovada. Foi por causa de pessoas como A.T. Jones, que estavam mais do que dispostos a desafiar a invasão da liberdade religiosa, que a sociedade ainda tem a liberdade de adorar de acordo com os ditames de sua consciência. A luta de Jones chegou até os corredores do Congresso para defender a liberdade religiosa, enquanto ele se opunha ao projeto de lei do domingo que estava sendo promovido pelo senador Blair. Tudo isso estava acontecendo no final do século XIX. Neste momento crucial, estamos vendo um ressurgimento dos movimentos que estavam ocorrendo no final da década de 1880. E há uma necessidade de homens e mulheres que sejam conhecedores e inteligentes sobre a importância dessas questões se manifestarem e influenciarem a sociedade antes que isso saia dos trilhos. O nacionalismo cristão e os documentos do Projeto 2025 são, de fato, os sucessores espirituais do trabalho daqueles do final do século XIX que tentavam eliminar a separação entre Igreja e Estado. Para alcançar seus objetivos, várias organizações foram formadas, incluindo o que eu gostaria de chamar de pai ou avô do movimento nacionalista cristão moderno. De acordo com este artigo da Wikipédia, era uma organização chamada Associação de Reforma Nacional, cujo objetivo era introduzir uma emenda cristã na Constituição para tornar os Estados Unidos um Estado cristão. Fundada em 1964, a Associação de Reforma Nacional incluía representantes de 11 denominações cristãs, além do apoio oficial de várias igrejas. Ela publicava uma revista chamada The Christian Statesman. O texto continua dizendo que a Associação de Reforma Nacional desejava reverência pelo domingo sabático, se opondo à distribuição de jornais no Dia do Senhor, já que os jornais de domingo se tornaram populares na década de 1880. Como eu disse, essa organização foi o avô do nacionalismo cristão dos dias atuais. Ambos estavam e estão tentando usar o poder do Estado para promover a sacralidade do domingo, e está cada vez mais claro que as leis trabalhistas serão um dos catalisadores para que esse movimento tome forma. O objetivo era simples e o raciocínio parecia ser: se conseguirmos declarar a nação como uma nação cristã, se conseguirmos emendar a Constituição, então poderemos aprovar leis que favoreçam o cristianismo e os cristãos, poderemos retomar as rédeas da sociedade e finalmente consertar o que se tornou tão quebrado. Boas intenções, sim, mas infelizmente,
Resultados ruins muitas vezes são alimentados por boas intenções. E as intenções desse homem, entre muitas outras, são algo com que você precisa se familiarizar, porque assim como Jonathan Belry, esse homem era obcecado pela relação entre as leis do domingo e as leis trabalhistas. O nome dele era Wilbur Crafts. Wilbur Crafts foi um proeminente clérigo americano, educador e defensor da reforma social, mais conhecido por seu trabalho na educação da escola dominical e no movimento de temperança. Crafts foi autor de 2 livros relacionados ao sábado e, só para deixar claro, para ele o sábado não era o verdadeiro sábado, no 7º dia da semana. Para ele, o sábado era o chamado três-sábado, no 1º dia da semana. Seus livros se chamavam Um Discurso sobre o Sábado Civil e o segundo se chamava O Sábado para o Homem. Crafts acreditava que o sábado era tanto sagrado quanto sociopolítico. Ele acreditava que isso proporcionava descanso e renovação espiritual e que deveria garantir os direitos dos trabalhadores, protegendo-os da exploração e promovendo a dignidade humana, ou seja, leis trabalhistas. Foram essas crenças que levaram Crafts a fazer lobby ativamente por leis de descanso aos domingos, o que resultou na criação de uma organização chamada União Americana do Sábado. De acordo com a Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia, a União Americana do Sábado era uma entidade religiosa interdenominacional que promovia a promulgação e a aplicação rigorosa de leis dominicais. Seu principal porta-voz frequentemente atacava os adventistas do sétimo dia, e a legislação que promoviam levou os adventistas ao campo da agitação política. Com a pressão de Crafts por legislação dominical, ele frequentemente entrava em conflito com o teólogo adventista A.T. Jones, que costumava citar declarações feitas por Crafts e outros líderes da União Americana do Sábado para demonstrar o que considerava falácia de seus fatos e lógica. Como já mencionei, Crafts divulgou suas ideias em pelo menos 2 de seus livros, mas eu quero ler o nome completo de um dos livros que acabei de mencionar para que você possa entender as dores de parto que estavam acontecendo no final do século XIX e como elas se relacionam com as dores de parto que estamos vendo hoje. O título completo do livro é um pouco longo, então vamos ler juntos. O Sábado para o Homem, um estudo sobre a origem, obrigação, história, vantagens e estado atual da observância do sábado, com referência especial aos direitos dos trabalhadores. O título por si só já deveria te dizer tudo o que você precisa saber. A conexão entre o sábado e o trabalhador é clara, e não é nenhum salto de pensamento ou raciocínio perceber que estamos praticamente de volta ao mesmo ponto de 140 anos atrás, e esse ponto é o seguinte: há um número crescente de cristãos buscando implementar leis dominicais, e uma das justificativas mais proeminentes é sob o pretexto de leis trabalhistas e proteção ao trabalhador. Boas intenções, sim, mas com base em Apocalipse capítulo 13, elas de fato levarão a resultados terríveis. Esse sentimento foi expresso por Ellen White, que viveu durante o contexto do movimento dominical no final da década de 1880, quando ela disse o seguinte: o movimento dominical está agora avançando nas sombras. Muitos que se unem ao movimento não percebem para onde a correnteza está levando. Ela entendeu que eles realmente não sabem para onde estão indo. Ela entendeu que boas intenções podem ter consequências terríveis, e foi por essa razão e nesse clima que o livro O Grande Conflito foi concluído. Isso solidificou a posição adventista sobre a união entre Igreja e Estado, que é a de que essas duas entidades devem permanecer separadas. Porque, olhando para a história da humanidade, incluindo a adoração forçada da imagem de ouro na Babilônia, a oração forçada que ocorreu no Império Persa, a perseguição religiosa do Império Romano pagão e também a perseguição do Sacro Império Romano, vemos que a história está repleta de reis, papas e leigos que constantemente buscam se colocar no lugar de Deus e obrigar as pessoas a adorar da maneira que eles acham que as pessoas devem adorar. É isso que Cards estava tentando realizar, e é exatamente isso que será alcançado se os nacionalistas cristãos conseguirem o que querem.
O objetivo é mudar a Constituição e acabar com o que o estadista cristão chama de ateísmo político. E é por essa razão que, mais uma vez, estamos sentindo as dores de parto. E assim como o Dr. Stable, posso ver que as contrações estão ficando cada vez mais próximas e estamos vendo o início das dores, também conhecidas como o começo das dores de parto. Essa história ainda não terminou porque há ainda mais conexões com o que aconteceu no final do século XIX, que estão se refletindo no que estamos vendo hoje nos movimentos do nacionalismo cristão e na eleição do Papa Leão XIV. Leão XII, que foi Papa no final do século XIX, vai adicionar mais uma camada a essa história que você precisa conhecer, e isso vai te ajudar a entender que os ventos de conflito mencionados em Apocalipse 7 foram contidos há mais de 140 anos, e ao que tudo indica, estão prestes a ser liberados. Então, se você ainda não fez isso, inscreva-se e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender as questões em jogo. Mas, por enquanto, quero que você entenda que Deus é um Deus de liberdade. Ele não força, não obriga, não coage, e está procurando homens e mulheres que realmente compreendam seu caráter e estejam prontos para refletir esse caráter ao compartilhar essa mensagem, para ajudar outros a enxergar os perigos de tentar agir como Deus ao dizer aos outros quando e como eles devem adorar. Pela graça de Deus, pretendo ser uma dessas pessoas e oro para que você também seja. Que Deus abençoe você e espero te ver novamente na parte 2 de Leis Dominicais e Dores de Parto.